Tá bom. Vamos ver aqui agora. Dropbox. A Edson, não, o FSJ. A Edson remoto. Bom, nós estamos aqui. Uma introdução. E hoje nós vamos fazer uma coisa interessante. Vamos ver aqui. Deixa eu projetar para ver qual que é o slide. Eu sei que tem um exemplo que eu não fiz para vocês. Ó, vamos voltar aqui. Então, eu comecei falando para vocês sobre o funcionamento do computador. Então, tá bom. Falei que lá tinha a CPU é uma calculadora, é uma coisa que faz contas, operações matemáticas, e ela está ligada a unidades de memória e unidades de entrada e saída de dados. Aí, tudo bem, está aqui a figura do processador. Vou ocultar isso aqui que não interessa. Uma calculadora tradicional, a memória RAM armazena números. E aí hoje eu vou mostrar uma coisa legal para vocês. É que os programas que a gente vai escrever também vão ser números. Então a única coisa que você consegue colocar dentro da memória RAM são números. E você coloca números no formato binário. Isso quer dizer o seguinte, sequências de 0 e de 1. São como lâmpadas. Você tem aí dentro, se um pente desse de memória for de 4 GB, quer dizer que você tem 4 bilhões de lâmpadas, onde cada uma pode estar acesa ou apagada. E é assim que a gente representa as coisas. Isso pode parecer um pouco estranho. Eu falei sobre isso para você, sobre o número binário, como é que a gente faz essa representação das lâmpadas? Vocês lembram disso? Sim, né? Tá, então tá bom. Beleza. É aquilo ali, se você tem uma lâmpada, você consegue dar duas informações, que é sim e não. Então eu te faço uma pergunta, se você acender a lâmpada, é sim. Se você não acender a lâmpada, é não. Se eu tenho duas lâmpadas, você já consegue me dar 4 informações. Você já consegue me falar 1, 2, 3, 4. Porque se você deixar as duas lâmpadas, na verdade, 0, 1, 2, 3, para ficar bem certinho aqui. Se você deixar as duas lâmpadas apagadas, é 0. Se você acender a primeira lâmpada e deixar a outra apagada, é 1. Se você acender a outra e deixar a uma apagada, é 2. E se você acender as duas lâmpadas, é 3. Então, a quantidade de dados que a gente consegue representar é 2 elevado ao número de lâmpadas. Com uma lâmpada, 2 elevado a 1, você tem 2 dados possíveis. Se você tem duas lâmpadas, 2 elevado a 2, você tem 4 dados possíveis. Se você tem 3 lâmpadas, 2 elevado a 3, você tem 8 estados possíveis. E assim vai sucessivamente, até quando a gente chega lá no 2 elevado a 32, que eu devo ter mostrado para vocês, o número é 4 bilhões e alguma coisa, e o 2 elevado a 64, que seria o computador novo aí, que é 64 bits. Computador, assim, a partir lá de 2010, 2011, já são processadores de 64 bits. Que aí ele representa algo tipo um número vezes 10 elevado a 18 ou 19, que seria a soma dos grãos de areia que existem em todas as praias do mundo. Do mundo de mundo é só terra. Eu devo ter falado, não é possível que eu não falei para vocês também sobre essa questão da hierarquia das memórias. Vamos lá, relembrando. O HD é a sua memória secundária. Os programas, vou dar uma metáfora para isso. Usei essa metáfora ontem com a turma, acho que o pessoal entendeu bem. A metáfora ela só não fica muito boa porque a gente altera aqui alguma coisa. Imagina a sua memória secundária como se fosse uma piscina. Você mora num prédio aí,
e você mora no 10º andar. E você tem uma piscina lá embaixo. Só que o seu prédio não tem água. A água, eles têm que ir lá embaixo, na piscina buscar. Então, a memória secundária, ela seria essa piscina. Nossa, tem muita água lá. A água que tem lá dá para alimentar muita gente. Só que ela está longe, o acesso a ela é difícil. Aí, o que seria o comportamento tradicional? Você vai precisar de água em casa para fazer comida, alguma coisa assim? Você vai descer lá embaixo com um balde e vai tirar um balde de água da piscina. Você ir lá embaixo com o balde e voltar até você chegar em casa, isso gasta tempo. Esse foi o tempo que você gastou de transferir dado do HD, memória secundária, para a memória principal, que é a memória RAM. Então, a memória principal aqui é uma coisa que a gente já tem um acesso muito mais rápido. É um balde de água dentro da nossa casa, mas infelizmente não é uma piscina dentro da nossa casa. É só um balde, porque é mais restrito. Mas agora, se você precisar de pôr um pouco de água para fazer arroz ou um pouco de água para escovar dentes, você tem no balde na sua casa. Você não precisa ir lá mais na piscina pegar a água. Então, essa memória principal, que é muito menor que a memória secundária, ela vai ser esse balde com água. Aí tudo bem. Aí você vai precisar de água agora para fazer, vamos supor que você vai fazer arroz. Aí você vai precisar de um pouco de água. Você pode colocar a água na panela pelo balde. Só que você pegar um balde d'água do chão e levantar e colocar a quantidade de água que você precisa na panela, é uma coisa meio custosa. Então, se você tiver um copo, esse copo te ajuda muito mais. Então, aí o que você faz? Você pega um copo, põe o copo dentro do balde e esse copo está com água. Agora, esse copo é a memória cache, só que ele tem muito menos água que o balde. Mas você manipula ele de forma muito mais fácil. Então, você pode pegar, pôr um pouco de água sei lá, no arroz, um pouco de água no feijão. E com aquele copo ali, enquanto ele der, você vai se virando com aquele copo, que seria a memória cache. Então, é mais ou menos essa a diferença das memórias que a gente tem. E as operações específicas, aí na minha metáfora da água, não tem a operação específica, que a hora que você vai somar dois números, fazer uma multiplicação, uma exponenciação, é feito nos registradores que estão dentro da CPU. Então, você ainda tem uma última etapa, que é a hora que você vai usar a água em si, a hora que você vai fazer uma conta, esse dado vai para dentro do registrador. Na maioria das operações. Aí nós temos que lembrar que a computação gráfica e o setor de gaming, de jogos, ele tem uma importância muito grande. Então, os processadores foram adquirindo com o tempo, eles foram criando instruções para se manipular essa memória diretamente, para permitir que você atualize a tela. Em essência, tudo que você está vendo aqui na tela, na verdade, assim, não existe tela. Isso aqui é uma cópia de uma área de memória. O que é projetado na tela é uma determinada porção da memória. Então, se você consegue atualizar mais rápido a memória, você consegue mudar essa tela mais rápido. E aí, para jogos que precisam de desempenho maior e tal, eles foram criando essas instruções e chegaram até o momento em que eles criaram um processador dedicado para jogos, que é a GPU. Então, vocês podem ver aí notebooks gamers, computadores gamers, eles vão ter lá especificando a GPU. A GPU é a unidade de processamento gráfico. Essa unidade de processamento gráfico, na verdade, ela é um processador dedicado a fazer as operações de memória, renderizar objetos na tela, fazer a criação da tela em si. E é um processador com um tipo de instrução muito específico. Esse setor ficou tão importante que a criação dessas GPUs
que é uma GPU? É uma coisa que manipula a matriz. Ela tem um pequeno conjunto de instruções e ela só serve para manipular matriz. Então, uma GPU é uma grande GAAL. Vocês devem estar fazendo GAAL aí. É o que uma GPU faz. Ela pega aqueles conceitos de GAAL e usa aquilo. A hora que você está com a câmera aqui e o personagem muda de cena, como é que você faz para trasladar essa cena, para ver a cena de um outro ângulo? Isso tudo é geometria analítica e álgebra linear. Então, a GPU é o equipamento, tipicamente ele vem com um ventiladorzão em cima, porque é uma coisa que pode esquentar muito, e ela faz uma operação em cima de grandes massas de dados. E aqui no meu exemplo do balde, ficou faltando a memória ROM. Essa memória ROM, apesar dela aparecer na hierarquia, a gente não usa ela. A gente só usa para ligar o computador. Ela é a memória que, quando você ligar o seu computador, vai aparecer lá uma mensagem: para entrar na BIOS, pressione tal tecla, geralmente F2. E a hora que você pressionar essa tecla, vai ter um programinha que vai rodar. Da mesma forma que, quando você liga o seu celular, tem um programinha que roda, que atualiza a tela. Aparece lá um símbolo da Samsung, alguma animação, ele começa a carregar os módulos, até a hora que a tela está disponível para você começar a mexer. Aquilo que aconteceu estava numa memória ROM, igual o computador, a mesma coisa. Aí vamos lá. Tem entrada de saída também, de unidade de entrada e saída, legal, todo mundo sabe disso. Falei com você sobre a máquina de Turing, aqui que eu devo ter ficado um tempão falando, né? Falei aqui sobre a criação da máquina, falei para vocês verem o vídeo, falei sobre como que a máquina fazia para reconhecer os padrões dessa máquina enigma nazista. E daqui para frente eu devo ter parado. Confirma que foi aqui que eu morri? Dá um sim ou não aí no chat para ver se é isso mesmo. Ok, então tá bom. Então agora, antes da gente entrar nisso daqui, nós vamos fazer uma coisa muito emocionante. Primeiro é o seguinte, eu vou chavear aqui, eu estou me sentindo incomodado de eu não estar com fone do ouvido. Espera aí. Vou pegar aqui. Aí, agora eu estou no celular. Agora eu estou no celular e eu mutei o computador aqui. Vamos lá. Agora nós vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Um exemplo muito maluco. Olha só o que nós vamos fazer. Vou abrir aqui um Word e nós vamos criar agora uma arquitetura de computador. Nós vamos criar uma arquitetura de computador. Nós vamos fazer, obviamente, uma fácil. Deixa eu ver o tamanho da fonte aqui. Eu estou acompanhando aqui na tela e no celular eu fico vendo como está projetando. Eu vou aumentar essa fonte aqui, olha, para a gente poder... Deixa eu baixar o volume aqui do celular. Olha aqui, pessoal. Nós vamos fazer o que seria o desenho lógico de um processador. Então, espera aí. Como é que nós vamos começar? Olha só, eu falei para vocês que um processador ele executa um conjunto de instruções. Falei para vocês também que na memória só tem número. E que os programas são armazenados na forma de números na memória. E agora é a hora que a gente vai fazer isso daqui acontecer. Para vocês verem na prática. Então, nós vamos começar aqui criando uma arquitetura de... Ela vai ter 4 bits apenas. Ah, o computador moderno é 64? Não, azar dele. Se a gente faz com 2, faz com 4, faz com 8, faz com 16, faz com 32, faz com 64. Olha só, vamos imaginar. Aqui, ó, deixa eu ler esse slide aqui, o que ele está falando.
Cada modelo de processador possui um conjunto de instruções que são utilizadas na construção dos programas. Essas instruções são operações matemáticas, lógicas ou interações com a memória e dispositivos de entrada e saída. Pois bem, agora nós vamos criar esse conjunto de instruções aí. Olha só, vamos definir, porque para ficar mais fácil aqui, que são 4 bits. Então, espera aí. O processador, ele é uma calculadora. Então, nós temos que criar as operações que o nosso processador vai fazer. Vamos ver aqui, olha. Vamos supor, nosso processador ele vai fazer... Deixa eu inserir uma tabela aqui, ó. Não sei se precisa de 3. Não, eu vou deixar 3 aqui. Eu não sei quantas linhas eu vou precisar, não. Operação. Nosso computador, vamos combinar aqui, ele vai ter uma soma. Nosso computador ele vai ter zero. O que é zero? É pôr zero em algum lugar. Essa operação é importante também. Ele tem a soma, ele tem o zero. Só essas. Ele pode ter a subtração também. Ele vai ter a subtração. Então, peraí. Agora, pessoal, é uma parte assim meio estranha. Tem que tomar muito cuidado aí. Eu quero que vocês coloquem... Eu quero que quem não está entendendo o que eu estou começando a fazer, eu estou criando um processador. É isso, eu vou criar uma arquitetura de processadores. Eu quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou me propondo aqui. Nós vamos criar o que um cara lá da Intel faz. O que ele faz quando ele vai criar um computador? Ele começa, um processador, ele começa definindo as operações. A primeira definição da arquitetura, a gente pode dar um nome para ela aqui. Aqui, ó. Arquitetura vai ser arquitetura. Aqui é Eng Bio, não é isso? Eng Bio, beleza? Isso, Eng Bio 4. Ó, Eng Bio 4. Esse é o processador. Nós temos lá o x86 da Intel, a gente tem o Celeron, a gente tem um monte. O nosso vai ser o EB4. Esse aqui é a nossa arquitetura. Nós vamos criar ela agora. E aí vocês não fiquem assustados com o que vai acontecer aqui, que é muito tranquilo. É uma brincadeira que depois dá até para vocês fazerem aí com o irmão mais novo de vocês, alguma coisa e tal. Dá para vocês pegarem isso aqui e evoluírem. Primeira coisa, nós vamos ter que pensar nela em quantos bits ela vai fazer. Ela vai ser uma arquitetura de 4 bits. 4 bits. Se ela é uma arquitetura de 4 bits, olha só. 4 bits, deixa eu ver, 4 bits, tá bom? Não vai ser de 4 bits, não. Vai ser EB2. Vai ser só 2 bits. Vai ser só 2 bits para dar menos problema, ó. Nosso computador, o primeiro que foi criado, ele era 4 bits. Como montar um processador... saiu da minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler a mensagem do moço aqui. Espera aí. Gravação. Cadê aqui? Cadê o chat? Como montar um processador que decodifica o DNA? Eu não sei. Se eu soubesse, eu era rico. Como? Não, mas na verdade você faz programa que decodifica o DNA. Tem análise de DNA. Eu vou pular. Eu vou sair fora disso aqui, João.
que aí você vai criar mais problema para mim. Eu já estou com medo aqui do que eu estou falando. Então, nossa, aqui é uma arquitetura de 2 bits. Então, dentro do processador, eu vou ter que ter os registradores. Eu vou precisar de ter os registradores, que são as unidades de memória onde as contas vão ser feitas. E como eu tenho 2 bits, eu tenho o 00, então eu vou ter o registrador aqui, ó, dentro do processador. Eu só tenho eu tenho 2 lâmpadas. Com 2 lâmpadas eu identifico 4 estados possíveis. Então, dentro do processador, teremos 4 registradores. Eu vou dar um nome para eles. Nós estamos criando arquitetura, pode ser qualquer nome. Tem os nomes estranhos que cada arquitetura dá e tal. Mas eu vou dar o meu nome aqui, eu vou chamar de registrador 0. Vou chamar de registrador 1, de registrador 2, de registrador 3. Isso aqui são igual as memórias da calculadora que a gente tem. São as memórias onde as contas vão ser feitas. Eu vou dar os códigos aqui para eles, os códigos binários. Então eu vou pegar isso aqui, vou colocar dentro de uma tabela também, aqui, inserir numa tabela. E vai ter um código binário, são 4, vou colocar aqui 5. Aqui, ó. Registradores, códigos. Eu tenho aqui o reg 0, registrador 0, registrador 1, registrador 2, registrador 3. E eu vou dar os códigos binários. Bom, para facilitar a minha vida, o registrador 0, o código dele vai ser 00. Cristiano, por que 00? Porque eu só tenho 2 bits. Aqui são as 2 lâmpadas apagadas. O 1 vai ser essa apagada e essa acesa. O 2 vai ser essa acesa, essa lâmpada apagada. O 3 vão ser as 2 acesas. Então, criei os meus registradores. Então, tá bom. Agora, essa tabela aqui do registrador ficou mais bonita. Essa aqui ficou muito feia. Essa aqui eu vou jogar fora. Eu vou aproveitar de cima. Deixa eu ver. Aqui em cima, agora eu vou precisar de uma tabela com 3 colunas. Aqui, ó, vou precisar aqui com 3 colunas. E aí a quantidade de linhas, eu vou colocar algumas aqui, mas agora são aqui. É a tabela dos registradores. Se pegar a especificação do processador, vai ter isso lá. E aqui são as instruções do processador. EB2. E ali, em cima, aqui, ó, vou botar aqui assim, ó, vermelho. Vermelho vai ficar bonito? Não, ficou meio feio. Nosso processador tem que ser bonito. Aqui ficou bonito. Aí, vai ter um fundo aqui. Fundo. Tá bom. As instruções do processador EB2. E aqui em cima vão ter os registradores do processador EB2. Eu posso matar até essa linha aqui. Tá lá. Comecei a definir os registradores, agora as instruções. As instruções a gente pode vir aqui, nós podemos deixar a imaginação voar. Podemos definir um monte. Para eu não ficar falando aqui até 10 horas da noite, nós vamos fazer aqui, ó. Vai ter uma operação de soma. Aqui, ó. Operação. Aqui eu vou precisar operação. Operandos. Os operandos e o código da operação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a operação de soma. Ela vai ter operandos 2, 3.
três registradores. Aí a gente vai definir o seguinte, que ela vai pegar o primeiro, somar com o segundo e colocar o resultado no terceiro. A operação de soma aqui, sei lá, não preciso dar o código para ela agora, eu vou ter a subtração. A subtração vai ser a mesma coisa, 3 registradores. Ela vai pegar o primeiro registrador, subtrair do segundo e colocar o resultado no terceiro registrador. Nós vamos ter uma operação que vai ser muito boa para a gente, que vai ser o zero. O zero vai nos ajudar bastante, que seria um reset, que é o quê? Vai no registrador e põe zero. Nós vamos ter aqui a operação zero. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Zero. Zero recebe um registrador como parâmetro. O que ela faz? Aí eu poderia colocar mais uma coluna aqui explicando o que ela faz. A soma, todo mundo sabe o que é. A subtração, todo mundo sabe o que é. O zero, ela pega e põe zero no registrador que você passou como parâmetro. Aqui, num processador normal, teria as operações de carregamento de dados da memória, seriam as operações de load. Aqui, ó, poderia colocar carrega o dado. Aí ela recebe um endereço de memória e ela recebe um registrador, ou seja, ela vai naquele endereço de memória, carrega o dado e põe dentro do registrador. Ela poderia ter uma operação de store. Store é armazenar. Você quer armazenar o dado de um registrador dentro de um endereço da memória RAM. Ela poderia ter multiplicação, ela pode ter um monte de coisas aqui. Ela poderia fazer um teste, poderia assim, ó, testa se registrador é zero. A gente poderia criar uma operação dessa, que ela vai receber como parâmetro um registrador, ela recebe 2 registradores. Ela testa se o primeiro registrador é zero ou não, e ela coloca no segundo registrador 1 se o primeiro era zero, e 0 se o anterior era diferente de zero. Mas a gente não vai precisar disso tudo aqui, não. O que eu fizer aqui com essas 3 operações, vocês vão entender que vocês podem fazer com todas as outras. Aqui eu vou dar códigos para elas. Olha só, eu tenho 3 operações aqui. Deixa eu ver. Soma, subtrai, zera. Tem 3 operações. Para representar 3 estados, eu vou precisar de 2 bits. Vou precisar de 2 bits. Não é porque eu posso representar 2 estados com uma lâmpada, ou posso representar 4 estados com 2 lâmpadas. Então, eu vou precisar de 2. Essa vai ser a operação 00, essa vai ser a operação 01, essa vai ser a operação 10. A gente poderia colocar aqui multiplicação como operação 11, por exemplo. Pergunta. Pausa aqui para reflexão. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo até agora? Diz para mim. Deixa eu até colocar no chat aqui. Cadê o chat, meu Deus? Professor, Diga. tudo bom? Tudo. Deixa eu ver se eu estou pegando. O senhor está montando a operação de um... Meu cachorro vai passar latindo aqui, ó. Está um pouco enraizado. Vamos lá, o senhor está montando um processador, né? Isso. Eu estou lidando com o hardware dele, né? Tipo, com a mecânica não, né? O painel eletrônico do sistema. É isso? Nós estamos fazendo o projeto do que vai ser a calculadora. Nós estamos fazendo o projeto. Nós não vamos implementar isso aqui em hardware, mas nós estamos fazendo realmente o projeto. Se pegar isso daqui e implementar em hardware, a coisa vai funcionar e a gente vai conseguir escrever um monte de programas usando isso. Ah, beleza.
Tá bom. Então, isso aí é como... É uma maquinazinha que vai lidar com esse hardware aí, é o projeto disso, né? Exatamente. Isso aqui é um computador pré-histórico que nós estamos Pré-histórico. fazendo. Isso aí É é isso. aquele modelo dos relés, que ligava Não, e mas aí. desligava o relé, ou no... Ah, não, não. O mesmo que você for na loja e comprar hoje, ele começa dessa forma. O projeto do processador começa dessa forma. Então, o que nós estamos brincando aqui é de uma equipe de projetistas de uma arquitetura de computador. E aí vocês vão ver aonde isso vai dar para vocês entenderem como é que a coisa fica na memória. Olha só, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Eu acho que o Zera seria as lâmpadas. Ó, o Zera é o seguinte, ó, vocês têm que entender, igual na calculadora, na calculadora aí, aquelas bem antigas, tem a memória. E você aperta aquele botão C. Tem o botão C lá, que aí o visor vira 0. O 0 é esse, o C é clear. Clear é limpar. Então, aqui ficaria mais legal se eu colocasse aqui, ó, clear. Aí. Então agora acho que dá para entender. O registrador é uma unidade de memória que está dentro do processador, ele tem um valor. Quando você chama essa operação de clear em cima dele, você põe 0 dentro dele. Tudo bem? Deixa eu ver aqui no chat se o moço respondeu aqui. Nem sei se era moço ou moça. Ah, não era moça, Luana. Ô, Luana, entendeu o que o Zera faz? Na sua calculadora, tem uma hora que você limpa o visor dela. Você vai fazendo conta, se precisar, eu abro a calculadora do Windows aqui e faço. Tá, beleza. Então tá bom. Então, olha só. Agora, nós vamos fazer a coisa um pouco de trás para frente, da forma como ela aconteceu na história. Agora, nós vamos pegar e vamos definir uma coisa que chama a linguagem de montagem. A linguagem de montagem com base nessas operações que nós criamos. Eu vou pegar e vou usar simplesmente o nome das operações. Esse nome que está aí. Então, nós vamos fazer um primeiro programa agora. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu mudar a tela aqui. Olha só. Agora nós vamos fazer um programa nessa arquitetura nossa. Ai, nossa senhora. O programa, deixa eu ver aqui se eu tenho uma ideia bonita para um programa. O programa vai ser o seguinte. Nós vamos... Aí, fica quietinho aqui. Agora nós vamos fazer... Aqui, ó. Eu vou chamar soma, para ficar bonito, de sum, que é soma em inglês. Subtração é subtraction mesmo, então é sub. É isso? Acho que é isso. E o clear, nós temos 3 operações. Então agora nós vamos fazer aqui, olha, um programa. Programa em linguagem assembly. Quando a gente fizer um programa, aqui ó, do processador é B2. Vamos fazer o nosso primeiro programa. O que o nosso programa vai fazer? Ah, eu quero fazer a soma de 5 mais 3. Pô, a gente podia ter colocado algum comando aqui de imprimir, mas nós não vamos colocar isso não. Vocês entenderam que é só eu crescer essa tabela aqui e ir criando mais operações, a gente vai crescendo isso daqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar o comando clear. Eu vou colocar o resultado vai estar
no registrador 3 da soma. Então, eu vou limpar o registrador 3. E, na verdade, olha só, nós não colocamos uma operação aqui, atribui valor. Uma operação seta valor. Né? Então, eu vou colocar aqui, olha, tem uma operação aqui que vai ser boa também. Eu vou mudar o clear. O clear aqui vai ser seta valor. Porque eu coloquei o clear genérico. O que é o clear? Coloca 0 num registrador. Mas aí se eu colocar a operação seta valor, isso vai me facilitar muito as coisas. Aqui, olha, eu poderia fazer diversas formas aqui. A operação soma, ela está recebendo registradores, ela poderia receber valores também. Mas vamos fazer dessa forma. Aqui, ó, primeira coisa, eu vou colocar seta valor no registrador 3. Aí aqui, ó, ela vai receber o registrador e vai receber o valor. Como a nossa arquitetura é de 4 bits, a gente só consegue representar os números 0, 1, 2 e 3. Então, eu vou mandar setar valor no registrador 3. Eu vou fazer a soma, então, de 1 mais 2. É a soma que eu posso fazer. Seta valor no registrador 3 com o 1. Aí eu faço um seta valor no registrador 2, com o valor 2. Então, o que está acontecendo aqui na memória do processador? O registrador 3. Eu não vou colocar aqui não, depois eu explico isso com detalhe. Vamos colocar aqui para ver se vocês vão pegando a coisa assim, do jeito que ela está sendo feita. Setei o valor no registrador 3 com 1, setei o valor no registrador 2 com o valor 2. Aí eu quero fazer a soma do registrador 3 com o registrador 2. Quero colocar no registrador 0. Pronto. Nesse momento, aqui, ó, vou botar aqui um comentário. Nesse momento, o registrador 0, o reg 0, possui a soma de 1 mais 2. O que eu poderia fazer em seguida? Transferir, criar uma operação aqui que transfere esse valor do registrador para a memória RAM, criar uma operação que pega o endereço de memória RAM e imprime na tela. E eu teria feito um programa quase completo. Faltaria as operações de leitura. Como é que seria a operação de leitura? Criaria uma operação de leitura que ele vai na memória, ele manda a BIOS ler um valor e colocar numa posição de memória. E aí ele transfere esse valor da posição de memória para o registrador. Mas aqui tá bom. Aqui nós já temos um programinha. Olha só. Como é que esse programa está funcionando? Esse aqui, pessoal, que eu criei aqui para vocês, foi a evolução. Foi a evolução. O que o programa faz? Vamos criar a nossa máquina aqui, ó. Tem um registrador 0, com um valor qualquer lá dentro. Você ligou a máquina lá, tem alguma coisa lá dentro. Tem um registrador 1 com algum valor lá dentro. Ninguém sabe qual que é. Tem um registrador 2 com algum valor lá dentro. Tem um registrador 3 com algum valor lá dentro. Vamos executar esse programa. Seta valor do registrador 3 igual a 1. Então, isso aqui, o circuito do processador, ele vai saber vir nesse cara aqui e colocar o valor 1 aqui dentro dessa posição de memória. Comando 2. Seta valor do registrador 2 como 2.
o circuito do processador, o projetista do processador, o engenheiro, o eletricista, ele vai saber vir criar um circuito que ele vai vir aqui dentro e colocar o valor 2. Depois ele faz a soma. O circuito de soma é um circuito tão trivial que ele é estudado no primeiro período aí das engenharias de telecom e mecatrônica. Eles estudam esses circuitos de soma, de subtração. Por exemplo, a subtração é a soma com valor invertido, né? Eu fazer uma subtração é eu fazer a soma de um valor com outro valor negativado. Aí ele vai para essa terceira operação. O que essa terceira operação faz? Some o valor que está no registrador 3 com o valor que está no registrador 2 e coloque no registrador 0. Ele somou 2 mais 1, deu 3. Aqui. Pronto. Fizemos o nosso programa em linguagem Assembly. Daqui a alguns slides eu vou falar sobre essa linguagem. Agora, quando o computador começou, não tinha isso daqui, porque a pessoa criou apenas o circuito, criou a coisa ali, o maquinário. Não tinha isso daqui. Antes de eu passar para frente, deixa eu vir perguntar aqui. Só pode ter 4 registradores. Gente, se é 2 bits, só pode ter 4 comandos? Não. A gente pode ter quantos comandos a gente quiser. Só que os comandos, eles vão ter mais do que 2 bits. Pode ter quantos quiser. A relação do comando não tem a ver com a arquitetura, não. O que tem a ver com a arquitetura é a quantidade de memória RAM que a máquina pode ter e a quantidade de registradores. Essa nossa máquina, ela só pode ter 4. Ela só pode ter, deixa eu ver. Olha só. Ela só pode ter 4 endereços de memória. E em cada endereço de memória, pode ter só 2 bits. Então, isso aqui, esquece agora essa tabela. Isso aqui, olha, essas combinações de valores, é tudo que pode ter na nossa memória RAM. Ela vai ter 4 posições. Isso aqui, esquece a... Nossa, não tem como tampar com a mão aqui. Essa parte que está em azulzinha, ela indica as 4 posições da memória RAM que a gente tem e ela indica os 4 valores possíveis. Então, a nossa arquitetura de 2 bits, ela é meio ruim porque ela tem muito pouca memória. Mas vamos lembrar que a primeira arquitetura que foi criada, ela tinha 4 bits. Então, na memória RAM, ela tinha 16 memórias. Hoje, você compra o seu computador com 4 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM. Mas quando isso foi criado, a primeira arquitetura ela era 4 bits apenas. A nossa é de 2, só para simplificar a coisa aqui. Então, o seu pente de memória RAM para esse computador, ele vem com 4 posiçõezinhas lá dentro. É a posição 0, 1, 2 e 3. E ali é onde você pode fazer. Nota que isso não é impedimento, não. Aqui, ó, o nosso computador ele só é mais lento. Mas aqui, as operações, a gente poderia definir que esse código de operação aqui, ele é 00, esse aqui é 0001, esse aqui ele é 0010. A gente poderia definir assim. O que ia acontecer? O tamanho do nosso programa ia ficar maior e ele ia ocupar mais memória. Porque a gente não tem necessidade, mas aqui, o tamanho da instrução, ela pode ter o tamanho que você quiser. Lembrando que o nosso computador, ele é humildezinho, e na memória dele só cabem 4 pares de 2 bits. Então, esse programa nosso aqui, nós vamos ver quanto que ele vai dar, se ele caberia na nossa memória RAM. Está aqui o programa na linguagem Assembly. Mas a linguagem Assembly, ela é o nível 2 da parada.
aqui o resultado dos registradores, nós vamos pegar agora e vamos escrever o programa em linguagem de máquina. Assim, os primeiros programas foram feitos, até que alguém teve a ideia de, através dessa linguagem de máquina que a gente vai escrever agora, criar um programa que fizesse a conversão, que é esse programa que interpreta essa linguagem assembly. Porque isso aqui, ó, é uma coisa para o homem ler. Mas isso aqui não é uma coisa para a máquina ler. Na memória não tem como você escrever seta, valor, reg 3, 1. Na memória só tem zeros e uns. Agora nós vamos pegar esse programa nosso e vamos converter ele para a linguagem de máquina. Vamos lá. Põe no chat aí, eu estou olhando aqui no celular. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Eu tenho muito medo de abrir a câmera. Ela está toda torta aqui. Mas digita aí no chat para mim qual que é o código da operação seta-valor. Vai lá, eu quero aparecer aqui no site. Olha na tabela. Qual que é o código dele? Seta-valor. 10. Beleza, então tá bom. Então eu vou traduzir o nosso programa para a linguagem de máquina. Ele é 10. Qual que é o valor do registrador 3? Vamos lá em cima. Registrador 3. Qual que é o código dele? Bota no chat aí. 11. Então tá bom. Então aqui, ó, nossa primeira linha, 11. E como é que eu represento o valor 1 em binário? Vocês sabem isso daí? Como é que a gente representa o valor 1? Isso, é 0, 1. Eu vou criar uma tabela aqui, ó. Isso é conteúdo da matéria, explicar isso daí. Mas aqui eu vou criar uma tabela de apoio. Aqui, ó, número em decimal. Ô, raiva. Inserir tabela. Só para quem não sabe, às vezes tem alguém que não sabe, para a pessoa não se perder. Aqui, ó. Aqui é uma tabela de conversão decimal para binário. E nós vamos falar sobre o sistema de números também. É muito legal a história do sistema de números. Primeira coisa aqui. Vocês sabem por que a gente usa a base 10? Alguém sabe explicar? Eu quero contar uma coisa para vocês. A gente poderia usar qualquer base. Isso, 10 dedos, exatamente. Os antigos, quando precisavam contar, eles usavam os dedos. Então, eles tinham 10 dedos. E eles usavam isso para contar. E aí, para representar cada dedo, nós criamos isso aqui. Ó, não, nós criamos o número 1, o 2, aqui, ó, até o número romano, né? O 1, o 2, o 3. O 4, o que é? O 4 é um V tirado 1. E no nosso algoritmo, nos algarismos arábicos, que é o que a gente usa, tem lá o 4. Aí o 5 virou o V, tipo representando a mão. O 6 é isso daqui, o 6. A gente criou um número para representar isso aqui, um número para representar esse aqui, 7, olha, é o V e o 2. Criou um número para o 8, criou um número para o 9. O 9 é aquele número que a gente conhece, mas os romanos, por exemplo, que criaram o seu sistema de numeração, eles fizeram isso daqui, um x tirado 1. Foi o 9. E nós não temos um algarismo para o número 10. O número 10 ele já é composto por 2 algarismos, que ele quer dizer uma dezena, ou seja, uma mão cheia e 0 unidades. E 10 mãos cheias quer dizer uma centena. Vamos voltar aqui na conversa. A gente não precisava usar a base decimal, não. Qualquer base, as contas são as mesmas. A gente poderia ter usado uma base binária. Aqui, ó, o número 0, aqui vai ser decimal. O número 0, o número 1, o número 2, o número 3. Como é que isso é representado em binário? O número 0 é o 0. O número 1 é 1. O número 2 é o 0, 1.
O número 3 é o 1, 1. Para colocar tudo bonitinho, eu vou botar um 0 aqui antes. Não. Não, isso aqui é o sistema binário. Aqui é o sistema binário em si. Não é de 2 bits, não. É o sistema binário. Você pode pegar aí qualquer número e colocar ele em binário. Absolutamente qualquer número. Quer ver? Eu posso crescer a tabela aqui, ó. Vamos crescer aqui com mais 4. Vamos colocar mais 4 aqui, ó. O número 4, número 5, número 6, número 7. Aqui nós estamos falando de matemática. Não estamos falando da arquitetura, não. O número 4, o que ele vai ser? Eu pego esse 11, somo 1. 1 mais 1 vai dar 0. Aqui, ó, é o 100. O 100 é o 4 em binário. E o 5? Aí eu vou pegar aqui, pessoal, eu vou colocar todos no mesmo deslocamento para facilitar vocês entenderem aqui o que eu estou falando. Só para ficar tudo com a mesma quantidade de casas. Aqui, ó. Você completou a dezena, você quer somar 1 nesse número, mas ele não tem o dígito 2. Ele só tem zeros e uns. O que aconteceu? O número 4, você somou 1 aqui, 1 mais 1 deu 0, foi 1, vai 1. 1 mais 1 deu 0, foi 1. Aqui é o 0, mais o vai 1. Deu 100. O 5 é o 100 somado de 1. Eu somo uma unidade, eu tenho 100, somei 1, vira 1. Eu já vou ler o que você falou. O número 6. Eu tenho 101, eu somo 1, 1, 1, 0. O número 7, 1, 1, 1. Nossa, e se eu quiser o número 8? Como é que é o número 8 em binário? Nós vamos ter que somar 1 naquilo ali. Esse cara aqui, somado 1, ele vai dar 1000. Então, aqui é a representação do sistema binário. Agora, vou voltar para o nosso programa. Aqui eu criei a tabelinha, como o nosso programa aqui, ele só tem 2 bits. Eu vou apagar isso daqui e vou apagar a tabela daqui para baixo, porque não tem como armazenar tantos bits no nosso computador humilde. Vamos voltar ao que a gente estava fazendo. Nós estamos escrevendo a operação seta-valor. Vocês me falaram que o código de seta-valor é 10. Tá certo, tá aqui, ó, é 10. Me falaram que o registrador 3 é o 11. Tá certo. Agora a gente tem que pôr o valor 1. O valor 1, aqui, ó, é o 01 em binário. A primeira linha é isso, 10, 11, 01. A segunda linha, o seta-valor é a mesma operação, é o 10. Agora é o registrador 2. Nós vamos ter que subir lá em cima e olhar qual que é o código do registrador 2. O código dele é 10. Nossa, então tá legal, ó. É 10 aqui de novo. E eu vou somar o que nele? Vou somar o valor 2. Vamos olhar em decimal o que é o 2. O 2 é o 01. Espera aí. Opa, tá errado aqui, ó. Eu cortei errado. O 2 é o 10 também. Nossa, então a segunda linha ficou bonita. Ela ficou 10, 10, 10. Olha lá. E a terceira operação é o soma. Opa, vamos ter que olhar aqui qual que é o soma. Soma. É opcode 00. Então, peraí. O soma é o 00. Aí eu tenho que somar o quê? O registrador 3 com o 2. Peraí. Registrador 3 é o 11. Registrador 3 é o 11. Registrador 2 é o 10. Então, 11 e 10. Vamos lá. 11 e 10. 11 e 10. E aqui tem colocar o resultado no registrador 0. Eu tenho que ir lá e olhar o registrador 0, ele é 00. Ele é 00. Pronto. Esse é o programa que vai rodar na nossa máquina.
na verdade, aqui tá bonitinho para vocês verem. A coisa real, programa em linguagem de máquina, aqui, bonito. Para humano ler. Agora vamos colocar o programa em linguagem de máquina para máquina ler. É assim que, se você abrir a memória, você vai ter isso daqui lá dentro. Vamos ver. Nossa memória, temos 4 unidades de memória. Professor, Então, oi. pode repetir essa última parte da soma? Claro, aqui ó, a soma. Vamos pegar o da soma aqui, ó, soma. Qual que é o código da soma? Da soma é o 00. Então, aqui ó, a soma é o 00. Esse aqui é o soma. Opa, esse aqui é o soma. Vou pôr aqui uma cor bonita nele, ó. É o 00. Soma o registrador 3. Registrador 3. Espera aí, vamos ver o código do registrador 3. O registrador 3 é o 11. Então, aqui, ó, o 11 é o registrador 3. Aqui, ó, vou fazer assim, ó. Soma é o 00. Registrador 3 é o 11. Vamos lá ver o registrador 2. Registrador 2 é o 10. Registrador 2. Registrador 2 é o 10. E aí coloca o resultado no registrador 0. Vamos lá ver o código dele. Registrador 0 é o 00. É o 00. Então, registrador 0 é o 00. E aí, hora que a gente pega isso, ó, isso aqui é o código da operação de soma, depois do registrador 3, do registrador 2, do registrador 0. Na hora que a gente apaga isso daqui, a gente tem essa sequência aqui. 00, 11, 10, 00. Compreendeu? Entendi, sim. Obrigada. Tá. Aí, pessoal, olha só. Isso aqui é o código linha a linha, com cada coisa para a gente olhar na tabela, mas a máquina não olha na tabela. A máquina não tem essa necessidade, ela executa as operações. Ela vê esse 10 aqui, ela sabe que é a operação de soma, e o circuito já direciona para a soma. Ela vê, aí depois ela pega esse 11, ela sabe que é no registrador 3. Aí ela pega esse valor e copia para dentro do registrador 3. Aí ela pega esse 10 aqui, ela sabe que é outra operação de seta-valor, ela pega esse 10, ela sabe que depois da seta-valor tem que vir o código de um registrador. Pega esse 10 aqui que indica o registrador 2, aí ela seleciona o registrador 2. Dentro dele ela põe o valor 2. Depois ela pega a operação 00, ela sabe que a operação 00 demanda 3 registradores como operando. Aí ela pega o primeiro registrador, que é o 3. Aí depois ela pega o segundo registrador, que é o 2. Aí ela tem um circuito de soma. Isso passa no circuito de soma. E o resultado dessa soma vai desembocar dentro do registrador 0. Esse aqui é o programa em linguagem de máquina. Deixa eu aumentar a tela aqui, porque isso daqui vale, ó, uma curtida no vídeo. Então, antigamente, quando a máquina foi criada, a hora que a gente pegar e implementar esse nosso processador, nós não vamos ter condição de escrever o programa assim para a máquina. O primeiro programa que nós vamos escrever vai ser assim. A gente pode até escrever assim no papel para a gente se guiar e tal. E era o que as pessoas faziam. Você abre um caderno
E você faz uma tabela assim com as operações e tal, vai olhando o código, e aqui você vai escrevendo o programa. Então, por exemplo, a gente pode usar esse programa aqui. Ele está ruim, ele falta assim, o teste condicional, que a gente vai ver, e ele falta a estrutura de repetição, que é fazer um loop. Se a gente colocar mais essas duas operações, a gente escreve qualquer programa que tem aí no mundo. Qualquer programa. Aí, convém que a gente aumente um pouquinho a nossa memória, porque você ter 4 posições de memória. Olha aqui, pessoal. E quando os programadores começaram a ler os códigos, eles não fizeram assim, ó, igual eu fiz aqui para vocês, não. Eles começaram a separar essas coisas em grupos de 4 bytes. Em grupos de 4 bytes. Porque os primeiros programadores programavam numa arquitetura de 4 bits. Então, eles dividiam dessa forma. E me diz o seguinte: um conjunto de 4 bytes, 4 lâmpadas, quantos estados eu represento? Se eu tenho 4 lâmpadas, quantos estados eu represento? 16. E aí, o que os programadores começaram a fazer? Usar a linguagem binária, que é a escrita aqui em si, era meio prolixo. Era melhor, é mais fácil você ler a coisa. Para gente que criou arquitetura, e já somos especialistas nela, para a gente é mais fácil ler o programa assim. Mas é porque aqui está de 2 em 2 bytes. Se a nossa arquitetura fosse de 4 bytes, ia ser mais fácil a gente ler assim. E aí eu quero fazer uma experiência de 4 bytes com vocês. Primeira coisa é o seguinte. Vamos ver se esse programa cabe na nossa memória RAM. Nossa memória RAM, aqui, ó. Vou colocar aqui. Cada espaço desse, aqui, ó. O nosso programa ele precisa de uma memória, 2 memórias, 3 memórias, 4 memórias, 5 memórias, 6 memórias, 7 memórias, 8 memórias, 9 memórias, 10 memórias. O nosso programa precisa de 10 memórias para ser executado. Só que na nossa máquina, como ela é uma arquitetura de 2 bits, ela só tem 4 memórias. Então esse programa, ele teria que ser armazenado no HD. Ele seria armazenado no HD. Aí, na hora que fosse mandar executar esse programa, ele leria esses 4 primeiros aqui, ó, do HD para a memória RAM. Aí ele ia precisar de mais dados. Aí ele ia vindo, lia mais 4 para a memória RAM, apagava aquilo que estava lá, depois ele leria mais 2 dados para a memória RAM. Aqui precisaria de 3 acessos ao disco, porque a nossa memória RAM ela é muito pequenininha. Mas a primeira arquitetura não foi de 2 bits, não. Porque 2 bits, como vocês viram, é muito limitado. Ela foi de 4 bits. E era assim que os programadores escreviam os números. Opa! E isso vai gerar uma coisa muito legal. Que eu vou... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô meio travado aqui, meio estranho. Não, foi meu celular, maluco. O celular saiu fora. Aí eu tô aqui no computador. Ainda bem que eu tô com os dois.
Eu vou pegar aqui e vou dar uma reinicializada nele. Enquanto isso, eu vou usando aqui o computador e vou explicando para vocês. Olha aqui, pessoal, que coisa bacana que vai acontecer. Vamos lá. Vou pegar essa tabela aqui. 4. Aqui tem 4 números. Agora tem 8. Agora tem 12. Agora tem 16. Vou colocar isso aqui numa página só. Quero que fique bonito aqui. Inserir quebra. Não tem problema se a gente demorar. Aqui, ó. Os números decimais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui, ó. Vou reduzir um pouquinho o tamanho para vocês verem melhor. Reduzir aqui um pouquinho o tamanho. Deixa eu ver se está aqui na página para vocês verem. Vou representar em 4 bits tudo. Em 4 bits. Aqui está certo. Aqui o 3. Agora o 4. Opa, daqui para baixo está tudo errado. Agora o 4. O 4 é o 0100. O 5 é o 0101. É o 101. O 100 é o 4. O 101 é o 5. O 6 é o 110. O 7 é o 111. O 8 é o 1000. O 9 é o 1001. O 10 é o 1010. O 11 é o 1011. O 12 é o 1100. O 13 é o 1101. Estou fazendo todas as combinações de lâmpadas aqui, acesas e apagadas. O 14 é o 1110. O 15 é o 1111. Pronto. Tá bom. Aí, vamos lá. O que eles fizeram? Deixa eu pegar aqui no meu celular para ver se eu volto aqui para a aula onde eu estava. O que eles fizeram, pessoal, os programadores da época? Eles criaram um sistema de base 16. Então, isso daqui, olha só, aqui, olha, aqui tem o 0, o 1, e aqui tem o 1 e o 0, daria confusão. O que eles fizeram? Chamaram esse cara aqui de A, esse cara aqui de B, esse cara aqui de C, esse cara aqui de D, esse o 14 de E, o 15 de F. Não tem os dígitos 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eles colocaram as letras para representar. E aí agora virou o sistema hexadecimal, que é um sistema de base 16. E aí ficou muito bonito para eles escreverem o programa. Que agora nós vamos pegar o nosso programa aqui, ó. Nosso programa em linguagem de máquina do processador em hexadecimal. Olha aqui. 1011. Vão na tabela. 1011. 1011. Qual caractere que é? É o B aqui, ó. Vocês estão vendo? Ah, meu Deus. Tá dando para ver? Ah, pior que agora eu tô fora da aula do celular aqui. Eu tenho que voltar aqui, senão eu não consigo ler o chat, não. Aí que eu tô voltando. Aqui. Fica caladinho e entra. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão vendo, pessoal, que o primeiro comando é 1011. Aqui, ó. 1011.
Ele é o B. 101 é o B. O segundo comando é o 0110. 0110. Vamos lá na tabela. 0110. 0110. É o número 6. Então, B, esse aqui é o B, esse aqui é o 6. Agora o outro, 1010. 1010 é fácil de guardar. Vamos ver aqui 1010. 1010 é o A. Aqui, ó, 1010 é o A. Então, aqui é o A. 0011. 0011. Aqui é o 3. 0011 é o 3. Então, esse cara aqui, ó, é o 3. E depois o 1000. 1000 acho que era o 8, né? Aqui, ó, 1000 é o 8. É o 8. Aí eles começaram a escrever o programa entre eles, usando esse sistema hexadecimal. Ao invés deles escreverem toda essa sequência, ele escreveria algo tipo 0x, para indicar que é hexadecimal, é o B6, aí depois ele tem o A3, e depois ele tem o 8, deixa eu ver, o 8. Aí aqui, olha só, vocês estão vendo que esse último, isso aqui são pares, né? É par. 8. Aí aqui, ó, 8 o quê? Aí a máquina podia vir, geralmente eles criam uma regra, que quando sobrou assim, você pode vir aqui no final e completa aqui com 4 zeros. Ó. Fica 1, 2, 3, 4. Esses 4 zeros não existem, eles são só para você poder colocar 80 e escrever o programa todo em hexadecimal. Então, esse programa é o B6 A30 80. Então, tudo que a gente escreveu aqui, isso aqui, ó. Se a gente trabalhasse nessa máquina o dia inteiro, fazendo o projeto dela, e implementando e tal, quando ela estivesse pronta, eu falasse para você B6 A3 80, você ia falar que no registrador 0 teria 3, no registrador 3 teria 1, no registrador 2 teria 2. Esse seria o programa. Fala se isso aqui não é uma insanidade. Na boa, diz aí. E aí, o programa que faz a conversão, depois de escrito dessa forma, né, depois de escrito dessa forma aqui, ó, um dia teve uma pessoa que teve coragem de, através dessa forma, escrever um programa que lia um arquivo escrito desta forma aqui, em linguagem assembly, que foi uma revolução, e traduzia isso para essa sequência de binários. Mas um homem teve que sentar e, usando uma tabela parecida com essa nossa, só que maior, e fazer todas essas conversões. E aí surgiu a linguagem assembly. E aí? Compreenderam por que na memória do computador só tem números? Está vendo que aqui, ó, só tem número lá dentro, ó. É isso aqui que está lá dentro.
o nosso computador. Isso aqui é para o homem. O homem é fraco, a máquina não. Aqui, ó, é isso aqui. É. É isso mesmo, Luan. Pessoal, vocês compreendem. Agora eu queria... Qual que é o objetivo? Que agora vocês entendessem o que é um computador. Porque agora nós passamos pela etapa de projeto de uma arquitetura simples, humilde, mas de um computador. Isso aqui é só questão da gente colocar mais instruções ali e pegar isso, dar para uma empresa de engenharia e falar o seguinte, ó, gera aí um processador que recebe, que tem esses comandos aqui. Mas aqui nós fizemos o projeto lógico do computador em si. E o computador que vocês usam aí, o smartphone, ele não é nada diferente disso. Ele passou por essa etapa também. De definição. Estou ligando aqui na tomada. De definição de quantos bits ele ia usar, de quantos registradores ele ia ter, qual que era o nome dos registradores, quanto de memória ele ia suportar. Ele passou por todas essas etapas. Como é que seria o formato da linguagem de máquina. E é claro que depois dessas etapas da implementação, tem coisas que eles fazem para aprimorar a operação do computador. Vamos ver aqui agora. Então, eu acho que esse slide aqui agora, ele vai ficar trivial para vocês. Cada modelo de processador possui um conjunto de instruções que são utilizadas na construção dos programas. Essas instruções são operações matemáticas, lógicas ou interações com a memória e dispositivos de entrada e saída. Ótimo. Vocês fizeram na prática. Um programa é um conjunto ordenado de instruções que leva o computador a executar alguma tarefa. O nosso humilde programa, ele fazia a soma de 1 mais 2. Um programa de computador é armazenado no arquivo em disco. Aqui, ó. Ele está aqui dentro do HD. Isso aqui é um HD aberto. Para ser executado, ele vai ser carregado em memória. Quem carrega o programa em memória é o tal do sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele é o primeiro programa carregado no computador. Como que ele é carregado? Existe uma estratégia que ele é carregado. Ele é colocado numa determinada posição do disco, que é no setor 0, trilha 0, você vai lá e coloca um código especial. A BIOS, que é aquela memória ROM, a hora que liga o computador, ela faz os testes, dá uns apitos, vê se as coisas estão funcionando. Passando no teste, ela ativa o disco e põe a cabeça de leitura na trilha 0, setor 0, e manda ler aquilo para a memória e executar aquilo. Se ali tiver um programa bacana, um sistema operacional, ele vai fazer a função de carregar os módulos dele e operar. Se ali tiver um vírus, e lá era um lugar muito bom para se colocar um vírus, ele vai carregar o vírus, e o vírus pode em seguida carregar o sistema operacional, mas por cima do sistema operacional está o vírus controlando tudo. Se ali tiver lixo, nada vai acontecer na sua máquina, porque ele vai mandar lá a CPU fazer umas contas malucas lá, sem pé nem cabeça, não vai imprimir nada na tela, e seu computador vai ficar com a tela preta parada. É isso que acontece se você formatar o seu HD e ligar o computador. Ele vai ficar vai ter só 0 lá, tem algum comando que é o 0, ele vai fazer esse comando de 0, mas isso aí não vai ter efeito prático, porque a sequência de comandos ali não vai fazer sentido. Tipo assim, ele vai fazer uma operação ali, vai alterar o valor do registrador ou não, dependendo se a operação pode ser até inválida, pode ser uma operação que ele não conheça, e sua tela vai ficar preta, e nada mais vai acontecer. Aqui. Olha aqui o que nós fizemos, meus amigos. Está nessa figura aqui do lado. Ó. Eu vou ler aqui.
Um programa de computador é construído através da sua escrita numa linguagem de programação. Esse produto é o código-fonte. Então, nós vamos escrever isso. Nós já fizemos hoje aqui. Hoje eu já escrevi um código-fonte para vocês. O código-fonte é escrito numa linguagem muito próxima do homem. Mas para ela ser compreendida pela máquina, ela tem que ser traduzida. Quem vai fazer essa tradução é um programa que chama compilador. Então, olha aqui a figura do lado. Atenção, laser pointer aqui. Cadê? Código-fonte na linguagem humana. Passa pelo computador. O compilador. O compilador, ele faz análise léxica. O que é? Se você não digitou nenhuma letra errada, tipo assim, digitou Rodrigo com J. Depois ele faz a análise sintática e semântica. Aqui é a análise da frase. Aí, a linguagem de programação, as frases têm a sua forma de escrita. Igual em português, é sujeito, verbo, predicado. Então, isso que é a análise sintática. Aí ele gera um código intermediário. Esse código intermediário já é a tradução do que você escreveu para uma coisa mais parecida com aquele assembler que nós escrevemos lá. Aí ele vai para um segundo módulo. Então, aqui, ó, a gente escreveu, passou no compilador, aí ele veio aqui, ó. Ele gerou um código ali intermediário, parecido com aquele assembler nosso, só que ele gerou um genérico. Aí esse código intermediário, ele vai pegar e vai ser adaptado para a arquitetura de computador que você está usando. Então, você vai escrever um programa aqui que ele vai poder ser usado no Mac, no Intel Celeron não sei das quantas, no Intel não sei das quantas, no outro processador Spark e tal, porque você vai abstrair desse detalhe que vai ter um programa que vai criar aqui um código intermediário, depois vai vir um outro programa que vai pegar esse código intermediário e vai traduzir para a arquitetura específica. No caso, ele traduziria o programa para a nossa arquitetura EB2. Depois ele vem um outro programa que faz a otimização desse código. Aí ele gera o código objeto para a arquitetura X, para a nossa arquitetura. Então, o que nós fizemos? Nós geramos aqui o código objeto. E a partir desse código objeto, ele vai gerar o código de máquina para a arquitetura. Então, nós fizemos essas duas etapas do processo de compilação manualmente. Nós geramos o nosso código objeto e nós geramos o código de máquina para a nossa arquitetura. E isso aqui nós não vamos mais fazer, porque todo o nosso curso ele é centrado aqui em cima. Aqui, ó. Nós vamos escrever o código-fonte aqui, mas agora vocês têm uma ideia que para essa coisa aqui executar, ele passa por um monte de etapas até a hora que ele vira uma sequência de zeros e uns. Como é que tá a hora aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. 18h49, tá. Então tá, eu vou acabar isso aqui porque vocês têm aula depois, não tem? Como é que é? Bota aí no chat para eu saber aí o que está acontecendo. Tá, então tá, eu já vou terminar essa prosopopeia aqui. O compilador, então, é o programa responsável por fazer a tradução do que você escreve para o código de máquina. Através de uma sequência grande de etapas, na verdade, ele é um conjunto de programas. O software é um conjunto de regras lógicas para você atingir um objetivo. Ele recebe dados do mundo exterior. Nosso computador EB2, ele não tinha um comando para receber dados do mundo exterior. Ele realiza o processamento, o nosso EB2 tinha os comandos de processamento, e ele não tinha comandos para mostrar os resultados obtidos. Os passos para esse aqui, ó, realizar o processamento, são expressos através de algoritmos, que é muito fácil. É um conjunto finito de passos bem definidos para solucionar um problema.
Uma receita de bolo é um algoritmo. Qualquer conjunto finito de passos bem definidos para solucionar um problema é um algoritmo. Eu acho que é melhor a gente parar aqui, porque agora, deixa eu ver. Ah, não, dá para parar aqui mesmo. Aqui, ó, dá para parar. Vou conseguir acabar esse slide. Ó, algoritmo. Especificação de sequência ordenada de passos que deve ser seguida para realizar uma tarefa, garantindo a sua repetibilidade. Procedimento computacional bem definido que toma algum conjunto de valores comentado e produz algum resultado como saída. Ou seja, um algoritmo é uma sequência de passos bem definida para se resolver um problema. Uma sequência de passos bem definida para se resolver um problema. Uma sequência de passos bem definida para se resolver um problema. Vamos para o próximo slide. O que você deve saber? Diferenciar os principais componentes do computador. Depois de vocês terem ajudado no projeto de uma arquitetura, eu acho que vocês conseguem entender a diferença entre essas coisas agora. E saber definir o que é algoritmo, que é muito fácil. Uma sequência finita de passos bem definidos para resolver um problema. Tem os vídeos aqui, se vocês não viram, vocês têm mais uma oportunidade para ver. Eu espero que vocês tenham se empolgado com a matéria, que já tenham visto. Todos esses aqui são legais. Obviamente, vocês podem ir no YouTube e buscar outros vídeos sobre algoritmos. Isso, eu também sou fã do Nerdologia. Vocês vão ter uma tarefa aqui, olha, ler o capítulo 1. Olha só a tarefa, vocês vão ter que entregar no portal na aula que vem. Ler o capítulo 1 do livro Algoritmos e Programação, Teoria e Prática. Esse livro, o PDF dele está lá no portal. É um capítulo só. E fazer um resumo. Ao final do capítulo tem alguns exercícios. Vocês não precisam entregar a resolução dos exercícios. Mas eu acho que vocês são plenamente capazes de responder os exercícios. E se vocês, lendo os exercícios, que vocês não vão precisar escrever em lugar nenhum, vocês respondem na cabeça mesmo, tiver algum que vocês tenham dúvida, aí na aula que vem vocês me falam, aí marca aí, anota, ou a gente abre o PDF aqui na hora, e fala, ó, Cristiano, é esse aqui, olha, eu li o livro, ouvi o que você falou, ouvi aquele blá, blá, blá todo, fiquei gastando meu tempo 4 horas com você já, e eu não consegui resolver esse exercício aqui. E aí vocês falam e a gente resolve aqui. Ok? Tudo bem? Tá correndo tudo bem, pessoal? Vocês estão gostando? Eu estou indo mais devagar, mas eu fui mais profundo aqui nessa coisa que eu fiz, sabe? Esse slide não é para fazer os exercícios, é para você ler os exercícios e responder de cabeça. Você vai fazer um resumo. Você vai fazer um resumo e aí você vai fazer em Word mesmo e vai pôr lá no portal. Pelo amor de Deus, não troquem os resumos entre vocês. Não é muito trabalho você ler lá algumas poucas páginas sobre um tema novo que vai me ajudar muito a saber se vocês estão entendendo ou não. E olhem as perguntas. Se você tiver dúvida em alguma pergunta ou não tiver certeza, você traz para mim que eu respondo aqui para você e nós vamos seguir em frente com a matéria. Nesse início, eu gastei o dobro do tempo. Esse slide todo deveria ter rolado na aula passada toda. Mas não tem problema, porque a gente vai seguir aqui o curso do jeito que for bom aí para mim e para vocês, né, que vocês forem entendendo. Não sei se vocês gostaram, se deu para entender, se foi bom, se foi chato, se foi um tédio, se tem gente que já está tomando antidepressivo por causa de Ed-Zoom. Não tome. A Ed-Zoom é muito legal. Tá joia? Beleza? Fiquemos em paz, então. Semana que vem aguardo vocês. Qualquer coisa, faz igual vocês fizeram no WhatsApp. Tá bom?
Ó, Verônica, nada de antidepressivo, não. Olha só, se der 5 horas eu sumir, ô pessoal, vocês podem até me ligar, tá bom? Eu sei, eu tenho o maior prazer de vir dar essa aula aqui, e foi realmente, eu estava assim, ali, meio viajandão, instalando o trem no computador aqui, não vi a hora passar. Então, vocês têm lá o telefone, se 5 horas eu não começar, é só pegar e me liga aí mesmo. Não queimou resistência do chuveiro, não. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado.